Que propostas é que o PNR tem para este município? Por simplesmente nós temos várias propostas. Temos inclusive a proposta de olho alerta, que é a situação em que os polos tocam-se entre os mais idosos e os seus netos. Ou seja, ajudarem os seus netos em determinadas situações e os netos ajudarem os idosos nos outros. O senhor conhece algum jovem de 18 anos a 7 anos que sabe colocar um garrote quando alguém se fere? O senhor conhece algum indivíduo jovem em que pura e simplesmente saiba fazer um tratamento de uma ferida? Não, não sabe. O senhor sabe o que é que um indivíduo jovem pode fazer um indivíduo com um ataque epilético? De que lado é que o deve colocar? Se deve tirar a língua de fora ou não? Pronto. Isso são as novas organizações de bombeiros que o podem fazer a ensinar à juventude durante os fins de semana, fundamentalmente um sábado. Segundo, nós temos uma situação que é a insegurança em Sintra. E nós, PNR, temos de defender, primeiro, Portugal e os portugueses. Segundo, Sintra aos portugueses. Nós sabemos perfeitamente que a situação que existe calamitosa de assaltos, bandidagem e tudo mais é grave e é feita muitas vezes, a maior parte dela, por imigrantes. Não tenham dúvidas, imigrantes, estrangeiros e descendentes desses. O que nós queremos é que determinados idosos, ou seja, indivíduos que já não estão no campo do trabalho ativo, fazerem grupos com um telefone apenas com o 112 e o número de esquadra, não fazerem rondas nem milícias, indivíduos de olho alerta e dizerem aquilo que se passa ou mal, ainda nas escolas, por exemplo, e no dia-a-dia, nos supermercados, são uma mais-valia para a polícia. Não me venham falar e dizer que a própria Escola Segura já faz isso. Não faz. A Escola Segura tem viaturas que até a própria polícia utiliza para fazer o dia-a-dia em patrulhamento. Temos uma situação que é jovens com garra. Nós temos uma situação muito grave em que a juventude está agarrada a um computador, está agarrada a determinadas coisas, que é aquilo que eu até chamo, entre aspas, cabeças de ouro, são inteligentes, com cu de chumbo, que estão quietos. Porquê é que nós não vamos utilizar esses indivíduos a fazer determinadas coisas? Há muita gente que nem sequer se lembra do jogo do pau. Mas o jogo do pau é uma arte marcial. Temos determinadas situações ao ar livre que são espetaculares. Depois temos a situação de quartéis abertos. Os quartéis abertos têm de ser os quartéis de bombeiros e os quartéis militares. Por uma coisa simplicíssima. Primeiro, os quartéis de bombeiros abertos à juventude de 10, 12, 15, 20 anos é maravilhoso porque pode atrair voluntários para esses quartéis. Não há nenhuma criança que não tenha um sonho de ser polícia ou bombeiro. Eles gostam, ou não sei se é de fardas, ou para ouvir as sirenes. Não interessa, mas é isso. É lá que podem aprender determinada situação e ajudar os bombeiros. E um futuro de reciclagem aos bombeiros mais velhos. Temos a situação dos quartéis militares. Os quartéis militares têm de estar abertos à população, mas que não seja a fim de semana. Eu tenho uma experiência própria que é os fuzileiros. Os fuzileiros com fuzileiros têm a piscina aberta à população que se inscreva. Os fuzileiros têm determinada situação que se possa apresentar a pessoas que queiram ir para o seu ginásio. Obviamente que isso pode ser atualizado nas duas unidades militares conhecidas e bem com um timbre próprio deles, que é o Regimento de Artilharia de Queluz e a Escola de Tropas Comandos, ou Centro de Tropas Comandos. Essa gente pode estar aberta. Não é por acaso que já acontece em determinadas unidades, inclusive nos fuzileiros, os lobos da equipe de rugby ir lá treinar. Não puderam fazer a instrução toda desde o momento que os obstáculos são horríveis e esquisitos e podem ficar lesionados. Mas podem fazer outras coisas. A maneira de liderança, a maneira de estar na vida, o horário e a disciplina. Isso é que nós queremos na nossa juventude. Depois temos uma situação que é os velhos. Os velhos são trapos. Até os velhos, até os trapos, servem a uma coisa. Os trapos velhos. Os indivíduos com mais idade não andaram só a somar anos. Os indivíduos com mais idade andaram a somar anos e experiência.
as senhoras mais idosas podem muito bem, numa escola, quando estiver de férias, a ensinar culinária e artes à juventude, que a única coisa que sabe é abrir latas de conserva. Ensinar culinária, ensinar lida de casa, que faz muita falta. Os homens, e aquilo que já te reportei, é fazer um patrulhamento não de milícia, atenção, que isto fica bem dito, mas saber que alguma coisa esteja mal e falar ou para a GNR ou para o 112. Em termos de preocupações sociais, Sintra atravessa um período de muito desemprego, de casos de fome. Como é que o PNR vê esta situação e o que é que o PNR tem uma definição muito interessante sobre isso. Primeiro, o PNR não admite de forma alguma que só os indivíduos com o RSI, Rendimento Social de Inserção, têm direito à habitação. O PNR sabe que em Sintra existe muita casa devoluta e muita casa entregue ao banco. Porque é que a Câmara não há de comprar essas casas em tipo leilão, mais baixo preço, e pôr essas casas em arrendamento social para indivíduos, por exemplo, que ganhem 1000 euros. Se um agregado familiar, homem e mulher e 2 filhos, levarem para casa 1000 euros, é muito, é pouco. Mas alguma vez essa gente consegue pagar 300 ou 400 euros ao banco e ter alguma coisa para sustentar os filhos? Porquê é que essa gente não há de ter uma situação de uma renda social numa habitação condigna e entrosada dentro de outros moradores? É isso que eu digo. A habitação social não pode ser só para quem recebe RSI. Que receptividade é que tem tido em relação a essas propostas? As minhas propostas ainda são no Série dos Deuses. O PNR tem um problema. O PNR tem um problema que a situação da comunicação social lhe causou. O PNR é um partido que logo à partida tem a comunicação social à volta dele tipo cordão sanitário. Ou seja, não se fala, não se publica, não se deixa e aquelas coisinhas todas. Logicamente que os meus objetivos para Sintra e não só, obviamente que nunca irão passar do papel, ou se calhar nem sequer vão ser apresentados no papel ou na comunicação social, porque não interessa, não convém. Alguém se vai aproveitar delas. Repare bem, nós temos um partido que ultimamente se é apresentado como patriota de esquerda. Mas que? Há patriota de direita? Há patriota do centro? Nós somos nacionalistas. E quando as pessoas dizem que nós somos da extrema-direita, é uma estupidez pura. Nós somos nacionalistas. Porque a extrema-direita é constituída pelos indivíduos do capital, que é os grandes banqueiros, que compram o dinheiro a 1 euro ou menos e depois vendem-nos a nós a 3. Atenção, o banco não empresta, o banco vende. Da mesma forma que as empresas de construção civil, que preferem ter cá imigrantes a pagar-lhes 300 euros, embora eles assinem 485, e ao português não consegue pagar 600 euros. Isso é triste, é lamentável. Nós temos de lutar por uma situação em que, primeiro, Portugal e os portugueses, o trabalhador português, e quando todas as centrais sindicais apenas falam em trabalhadores, é horrível e é enganoso. Primeiro, o trabalhador português. Eu não posso dar a minha camisa ao vizinho e ficar com uma broncopneumonia. Eu primeiro tento ajudar a minha família. Eu primeiro tento ajudar aqueles que me pertencem à minha família, à minha tribo, à minha gênese, ao meu país. E só depois os outros.